Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje temos o primeiro episódio de Makeup Sessions. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, antes de mais, aviso já, esta semana inteira eu vou estar com esta voz meio fanhosa porque eu estou um bocado doente e eu vou estar a gravar estes vídeos todos de seguida e depois vou repartindo em 5. Então, o que é que são as Makeup Sessions? Bem, eu escolhi este nome, não sei se é muito explicativo, mas eu no outro dia fiz uma pergunta pelo Instagram. Eu perguntei-vos quais é que eram aquelas dúvidas iniciais de maquilhagem, aquelas dúvidas tipo mais básicas que pessoas como eu que já estão um bocadinho mais avançadas na maquilhagem assumem que toda a gente sabe, mas que realmente nem toda a gente sabe, nem toda a gente tem de saber tudo o que há para saber sobre maquilhagem, ou truques, ou dicas, ou whatever. Então, eu achei que podia ser engraçado e divertido aqui para me sentar aqui convosco e ir passo a passo, ou seja, tipo, é mais área a área. Vamos começar, por exemplo, hoje com o rosto, portanto, cremes, base, as coisas assim mais iniciais da rotina de maquilhagem. Depois, amanhã, terça-feira, vamos estar a falar mais de pós translúcidos, de bronzes, blush, etc. Assim sucessivamente. E eu vou estar a fazer isso de acordo com as vossas dúvidas. Vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre as vossas dúvidas, responder a algumas coisas. Eu aviso já, eu sou amadora em maquilhagem, portanto eu não vou saber responder a absolutamente tudo, mas eu acho que consigo dar assim um bocadinho de ajuda para aquelas pessoas que estão um bocado presas na maquilhagem no início, quem se quer começar a maquilhar ou quem quer evoluir um bocadinho o seu game de maquilhagem e não sabe muito bem por onde começar, para que é que servem os produtos. Muitas vezes eu dou comigo a ver dúvidas que eu assumo que são básicas, mas que não são na realidade, porque há muita gente que não sabe. Coisas que são normalíssimas, que não saibam, é normal que não saibam, não têm de saber tudo sobre maquilhagem. Portanto, eu acho que estes vídeos podem ajudar as pessoas desse lado que ou estejam a começar ou que estejam a querer evoluir um bocadinho a maquilhagem, ou só para partilhar algum conhecimento que vocês podem não saber e que eu posso ter para vocês. Portanto, mesmo que vocês queiram fazer assim uma full face ou que queiram só aprender alguns truques para começar a fazer um bocadinho de maquilhagem, eu acho que estes vídeos podem ser interessantes para vocês e lá está, eu vou estar a gravar isto tudo de seguida, vou estar a repartir, senão eu acho que nunca mais saímos daqui num só vídeo. Eu espero que vocês gostem desta semana. Se vocês, entretanto, tiverem a ver estes vídeos depois desta semana já ter terminado, podem ir ao cartão final que eu tenho lá uma playlist então de todos os vídeos seguidinhos e podem fazer então toda uma lição assim de seguida, tal. Portanto, hoje nós vamos começar com o rosto, ou seja, tudo o que vai de primers para base, para cuidados de rosto iniciais. Portanto, eu vou agarrar aqui no meu telemóvel. Vamos lá então às perguntinhas que vocês têm sobre estas coisas. Eu vou tentar ser o mais abrangente possível, mas tenham atenção, lá está, eu não consigo ajudar toda a gente. Eu costumo dizer uma coisa que é, eu não consigo responder a coisas sobre as quais eu não tenho um conhecimento pessoal, portanto, truques para pele oleosa, por exemplo, eu não sou a pessoa mais indicada para vos ajudar nisso, porque a minha pele é normal a seca, portanto, mesmo que eu queira ajudar, eu não vos consigo ajudar. Nesse caso, eu acho que é mais indicado seguir então contas que tenham uma pele semelhante à vossa, para conseguirem tirar os melhores truques para esse tipo de pele. Eu é que realmente, como não tenho, não consigo ajudar assim no geral. Então, vamos lá aqui ver estas perguntas. Temos logo aqui uma que está relacionada com skincare. A Stephanie pergunta: para quem tem uma pele boa como tu, vês diferença em que quando usas skincare? Não vejo em mim. Então, vamos lá começar. Começamos já com skincare, porque eu ainda não pus o meu creme. Hoje, o que é que eu noto em relação a skincare? Eu acho que, por mais que uma pele seja boa, como a minha realmente é. Eu tenho uma boa pele. A minha pele vai ser normal a seca, é um bocado sensível, principalmente nas questões de limpeza. Eu às vezes sinto uma sensibilidade grande em produtos de limpeza de pele, mas qual é que é a parte boa de skincare? O que é que é? Se já temos uma pele boa, para que é que vamos estar a meter cremes e a preocupar com essas coisas? Vou começar aqui com o meu creme. O meu é o Super Aqua Serum Intense Hydration Wrinkle Plumper da Guerlain. Este creme é bem carote, mas é assim, eu já estou no meu segundo e eu realmente gosto mesmo muito deste creme. Para quem possa estar desse lado a pensar, epá, mas tu tens uma boa pele, para que é que tu estás a gastar tanto dinheiro com um creme desse género? A verdade é que a minha pele realmente é boa, sempre foi boa, por causa dos meus genes. Não foi nada que eu fizesse em concreto. Mas também vos posso dizer que a partir do momento em que eu comecei a maquilhar, eu comecei a sentir uma nítida diferença na minha pele, na forma que ela reagia às coisas, na forma que ela reagia quando eu me maquilhava, quando eu me desmaquilhava,
Porquê? Porque ela não estava habituada a receber esse tipo de agressão, principalmente agora que eu faço tanta maquilhagem e maquilho tantas vezes. Ou seja, o skincare que eu utilizo é mesmo para manter a saúde da minha pele. Pode ser muito engraçado enquanto somos novas, somos jovens e a pele está fantástica, maravilhosa, mas vocês vão ver à medida que o tempo vai passando, o caso vai mudando. Portanto, isto passa de hidratar muito bem a pele, de fazer máscaras, de maquilhar muito bem depois de utilizar a maquilhagem. É muito, muito, muito importante. Também é importante proteção solar, principalmente no verão, quando vocês estão na praia, utilizar um protetor 50, se for preciso. Eu utilizo um protetor 50. Obviamente que eu comecei a fazer isso mais tarde, um bocadinho mais velha, porque no início eu achava mesmo, a minha pele é perfeita, não precisa de nada. Mas a verdade é que quantos mais cuidados nós tivermos com ela, mais tempo ela se mantém dessa forma. Por mais que a pele seja boa, e eu estou a falar de peles melhores, obviamente as peles que sejam mais problemáticas, as pessoas acabam por ter muito mais cuidados com elas, porque realmente têm de ter muitos mais cuidados com elas, mas eu sinto também que as pessoas que não têm grandes problemas na sua pele acham, não, isto vai ser assim para sempre. Não vai ser assim para sempre. Portanto, o skincare é muito importante, é um passo que tem de estar sempre, sempre, sempre presente na vossa rotina. Mesmo que vocês não usem muita maquilhagem, depois de tomar banho e de se lavarem todas, usem um cremezinho, não custa nada e vão ver que vocês vão agradecer-vos a vocês mesmas daí a 5 anos. Tenho aqui a Rita Tavares que pergunta, BB Cream aplica-se com mão ou com pincel? Beijinhos. É assim, podem fazer das duas formas, honestamente. Há muita gente que utiliza com pincel. Eu com BB Creams, eu gosto de utilizar com as mãos. Acho que é uma maneira mais fácil, por isso é que eu gosto de BB Creams, é porque é uma rotina mais leve e mais fácil de fazer. Então eu acabo por dispensar as esponjas, no meu caso eu utilizaria uma esponja, mas no caso do BB Cream eu espalho mesmo com as mãos. A Stephanie está cheia de dúvidas. Primer é mesmo preciso, não fica mais densa a maquilhagem, acho o mesmo do protetor solar. Primer, eu acho que é necessário, sim. Acho que se vocês fizerem o teste de metade da cara com primer, metade da cara sem primer, acho que vão notar a diferença. Eu pelo menos noto a diferença porque eu sinto que existe uma barreira entre o meu creme hidratante e a base, que vai ser o primer, e eu sinto que os primers que eu utilizo, pelo menos, que são muito bons porque vão agarrar-se melhor à maquilhagem, vão preparar a pele para receber então a base. Eu gosto muito de primers, eu uso sempre primer, mesmo que eu esteja a usar um BB Cream, criei o hábito de usar um primer e eu acho que realmente faz diferença e não acho de todo que torne a pele mais pesada, não é uma coisa que eu sinta que vá acontecer. Há aqui uma pergunta que muita gente faz e lá está, eu não sou expert, mas eu vou tentar ajudar de qualquer das formas. Encontrar a base ideal é muito complicado. Muita gente me perguntou, nestas perguntas todas, como é que encontram o seu tom de base. Assim, eu sei que é um bocado complicado, eu própria também não tenho a melhor forma ou a forma perfeita de encontrar o nosso tom de base. Eu acho que ajuda a termos a noção de como é que é a nossa cor em específico, principalmente quando falamos em tom no geral, portanto se é claro, médio escuro ou escuro, mas depois também estamos a falar de subtons da nossa pele. Eu sei que tenho subtons mais esverdeados, se não me engano, e subtons mais amarelados. Portanto, se nós formos ver tipo nos espectros das cores, normalmente vocês veem isso tipo, nos programas de edição de fotografia, tipo VSCO e coisas assim. Sabem quando tem aqueles coisinhos que dá para aumentar ou diminuir uma certa cor? Normalmente vocês têm de azul para amarelo e depois também têm de verde para cor-de-rosa. É da maneira que eu penso, pelo menos. E normalmente quando vocês veem bases e ouvem pessoas a falar de bases, conseguem notar que às vezes as pessoas dizem que tem um subtom mais rosado, ou que tem um subtom mais azulado, ou mais amarelado, etc. Então, no espectro do amarelo para o azul, eu sou mais amarelada, e depois no espectro do verde para o cor-de-rosa, eu sou mais esverdeada. Portanto, eu normalmente tento ter em atenção essas coisas, costumo ir mais... Os neutros funcionam bem comigo, o que funciona melhor comigo é os neutros mais para os amarelados, por assim dizer. Por exemplo, uma base com um subtom mais rosado, em mim, parece cinzento. Tipo, não fica bonito de todo. Como é que vocês encontram os vossos tons de base? Então, em lojas específicas, vocês conseguem encontrar, obviamente, se pedirem ajuda a alguém, podem ter a ajuda dela para encontrarem o vosso tom de base, mas no supermercado acaba por ser um bocadinho mais difícil. Não é fácil no supermercado encontrarem o tom de base. Eu própria tenho essa dificuldade, mas eu tenho a noção, porque já comprei tantas bases e já experimentei tantas bases, eu tenho a noção que eu costumo estar à volta dos beges, mais ou menos tipo bege ou golden beige, uma coisa assim do género, porque eu não costumo estar nos mais claros, costumo estar assim nos médios, por aí. E onde é que eu experimento a base para ter a certeza que é o meu tom certo? Eu experimento aqui. Portanto, normalmente eu faço assim e tenho a noção se ela é mais semelhante ao meu pescoço e se é semelhante a esta zona, porque
Se vocês repararem, eu tenho esta zona da minha cara tem um tom mais claro e as arestas da minha cara têm um tom mais escuro e depois o pescoço ainda tem outra cor. O que eu gosto normalmente de fazer é fazer com que a base seja do tom do meu pescoço, porque eu não gosto de ter a base de uma cor e depois o pescoço de outra. Se eu for fazer aqui vai ser demasiado claro para mim, porque o tom da minha pele não é exatamente o mesmo pela cara toda. Portanto, quando nós estamos a procurar os tons de base, não vamos estar a experimentar nas mãos, porque isso não vai dar o resultado certo. Normalmente eu experimento aqui e vejo qual delas é que funciona melhor na minha pele e que fica mais semelhante ao meu tom. Obviamente que não é assim um método muito certo e muito seguro, principalmente quando estamos a comprar online. É muito complicado, mas eu acho que é a melhor forma de chegarmos assim a uma conclusão. Talvez até para pessoas que tenham mais dificuldades, não seja uma má ideia passar, por exemplo, por uma Sephora e experimentar uma base que tenha várias cores, sei lá, até a Sephora tem o L'Oreal, por isso até podem ir lá para experimentar L'Oreal se querem em supermercado, para ter uma ideia da vossa base, do vosso tom de pele, porque à medida que o tempo vai passando, se vocês puserem na vossa mão a base, conseguem olhar para a cor e ter uma ideia se é parecido ou não com aquilo que costumam usar. Eu pelo menos costumo conseguir já perceber quando eu ponho uma base na minha mão se a cor é semelhante ou não àquilo que eu costumo usar. Portanto, eu espero que tenha ajudado. Eu sei que não é tipo uma resposta fantástica, maravilhosa, mas é o que eu consigo dizer para ajudar. A Raquel pergunta: olá, o primer é um passo essencial antes da base. Usando primer preciso usar pó ou beijinhos? Bem, com isto vamos começar então a pôr o primer. O primer que eu vou utilizar é este da NYX, é o Bear With Me. É o que eu tenho estado a utilizar ultimamente e eu gosto bastante, porque ele é mais hidratante, mas ao mesmo tempo fica assim um bocadinho sticky para receber a maquilhagem. Então, esteja a fazer uma maquilhagem mais leve, uma maquilhagem mais intensa, eu acabo sempre por recorrer ao primer antes, porque já é um passo que para mim já faz parte da rotina em si, porque eu sinto que ajuda a que a maquilhagem se agarre melhor à minha pele. Não acho que por usar primer posso abdicar do pó, porque eu acho que, a meu ver, o pó tem outra função para além de fixar a maquilhagem. Portanto, aí a parte dos pós já vamos. A parte do pó podem esperar pelo vídeo sobre os pós, onde eu explico um bocadinho melhor o que é que, na minha opinião, realmente é bom em relação aos pós e quais é que são as suas funções. Mas pronto, já temos o primer aplicado. Vamos então passar para a base. Deixem-me aqui ver se alguma coisa em relação à base, quer dizer, há várias coisas em relação à base, mas vamos ver se eu consigo ir respondendo ao mesmo tempo que vou colocando. Aqui a Cláudia, imagino eu, pergunta aqui uma coisa interessante: como se molha a Beauty Blender? Toda a gente fala desse assunto, mas nunca sei se deve estar encharcada ou espremida ou a meio termo. Então, as esponjas, como é que se molham as esponjas? Lá está, isto são coisas que eu acho que são óbvias, mas que na realidade não são. Eu molho sempre isto, eu passo por baixo da torneira, vou experimento até ela ficar no tamanho máximo e depois disso eu espremo toda a água que aqui está e depois ainda vou com a toalha, espremo para ficar assim grande, mas só ligeiramente úmida. Ou seja, para mim, a melhor forma da esponja estar no seu estado fantástico, maravilhoso é tamanho máximo, só ligeiramente, tipo, sentir a umidade, porque ela assim está grande, mas não está encharcada. Vocês não querem que a vossa Beauty Blender esteja encharcada, não é de todo esse o objetivo. Passando agora para a base. Eu tenho aqui algumas perguntas sobre a aplicação da própria da base. Por exemplo, a Inês pergunta: base que não fica bem na pele, do género continua a ver os poros, onde o nariz fica horrível. Então, vamos começar a fazer isto e eu também vou responder a outras perguntas que eu tenho visto, só que não estou agora a encontrar. Então, em relação a aplicação das bases em si, o que é suposto ser o resultado final, como é que é suposto ficar. Isto às vezes também tem a ver com o facto da base que vocês escolheram não ser a melhor. Eu sei disto porque lá está, eu já experimentei tantas bases que eu já sei uma nítida diferença entre uma base que eu gosto de ver na minha pele e uma base que eu não gosto de ver na minha pele. Muitas vezes as pessoas, às vezes até têm produtos que não são indicados para elas ou que por simplesmente não são boas e acham que o problema está nelas quando o problema está no próprio do produto. Então, a aplicação em si, eu faço sempre com esponja, eu não só não gosto, como já nem sequer me lembro como é que se espalha a base com o pincel. Eu sei que é com movimentos circulares que vocês vão aplicando, eu é que como não sou expert em fazer isso, não vou estar aqui em fingir que sei fazer. Eu espalho sempre com esta esponja, eu coloco o produto diretamente na esponja, depois como vocês veem eu passo só assim para espalhar a base e depois faço leves pancadinhas para esfumar tudo bem na minha pele. Se, por exemplo, como ela estava a perguntar, vocês veem os vossos poros, aí é mais uma questão de primer, por exemplo, conseguem encontrar primers que sejam
sejam bons para tapar os poros. Tenho aqui um dos exemplos mais clássicos de primer para tapar os poros, que é o Professional da Benefit, que vocês aplicam na vossa pele e não espalham, fazem mesmo assim, vão calcando para tapar os poros e depois sim vão com a base. Se, por exemplo, o vosso problema seja poros a estarem à vista. Depois também vi algumas perguntas sobre como aplicar a própria da base no geral, porque às vezes fica mal espalhada, ou parece que ficam com buraquinhos ou assim. Eu acho que aqui o truque, entre aspas, é irem fazendo por secções. Como vocês veem, eu costumo fazer este lado, depois faço este, depois faço a testa, e faço sempre o mesmo tipo de movimento, utilizo sempre a mesma quantidade de produto para não estar mais de um lado e depois do outro estar menos. Honestamente, não sei se há assim um grande truque, é uma questão de vocês irem fazendo e irem percebendo como é que na vossa cara funciona melhor. Eu, por exemplo, também tenho áreas mais problemáticas que não ficam perfeitas. A ponta do meu nariz também não fica perfeita. Ainda é uma coisa que eu vou descobrindo com o tempo e com o hábito como é que eu prefiro ver e qual é que é a melhor forma de o fazer. Mas basicamente é assim que eu faço. Eu faço leves pancadinhas. Depois de ter espalhado assim mais no gel, depois vou e esfumo com leves pancadinhas. É a maneira que eu acho que fica melhor na minha pele, portanto acho que é a melhor forma de o fazer, pelo menos no meu caso. E agora estou com ramelas. Para aqui ensinar a fazer coisas. Outra dica, por amor de Deus, tirem as ramelas antes de começarem a maquilhar, porque depois é uma chatice. Se a minha mãe me vir. Que eu sei que ela vai ver, por isso desculpe-me. Portanto, assim fica só a faltar a testa. Usei sempre um bocadinho menos do que vocês acham que devem precisar, porque podem sempre voltar lá com o pincel ou com a esponja e pôr mais produto. Mas se puserem produto a mais, às vezes é um bocadinho, faz pior do que se não tivessem base de tudo. E depois tenham sempre alguma atenção à raiz do cabelo. Esfumem sempre para dentro da raiz do cabelo para não se notar uma linha clara entre o cabelo e a própria da base, porque às vezes pode acumular aqui e vocês dão leves pancadinhas e a coisa fica uau. E assim estamos com a base aplicada. Eu gosto muito desta base para mim, porque ela tem uma cobertura muito baixa. Obviamente nesta altura do ano eu prefiro uma cobertura mais baixa. Quando estamos no inverno eu gosto de brincar um bocadinho e gosto de ir com um bocadinho mais de cobertura, mas no verão eu acho que esta cobertura é fantástica e mais do que suficiente para aquilo que eu quero. Portanto, passando agora para o corretor. Eu já vi aqui algumas perguntas, deixem-me só ver. A primeira pergunta, se o corretor de olheiras deve ser mais claro ou da nossa cor? Então, respondendo a isto enquanto eu estou a fazer. Eu utilizo estes dois, que são o Instant Anti-Age da Maybelline. Eu gosto mesmo muito. E como podem ver, por exemplo, eu uso dois diferentes. Eu gosto de utilizar um para tapar mais esta zona das minhas olheiras. Eu realmente não tenho muitas, mas eu sei que as tenho. Prefiro ver quando elas estão corrigidas. Utilizo um mais para corrigir e depois utilizo outro para iluminar. Então, o corretor em si, para fazer a correção, deve ser ligeiramente mais claro do que o vosso tom de pele. Como podem ver, ele é ligeiramente mais claro, mas para corrigir eu não sinto que tenha de ser uma coisa super clara. Se querem fazer como muita gente faz e como eu muitas vezes faço também, que é corrigir e iluminar, fazer as duas coisas, porque é o que eu vou fazer agora, eu vou fazer com dois produtos diferentes. Portanto, com o nude eu vou corrigir e depois com o light eu vou iluminar. E eu faço isso só mesmo porque as duas cores são diferentes e cada cor faz uma coisa diferente na minha pele. Também tive quem tenha perguntado o que é que vem primeiro, o corretor ou a base. Honestamente, é assim, a maioria das pessoas vão-vos dizer primeiro é a base, depois é o corretor. Eu não acho que seja bem esse o caso. Eu acho que depende também de pessoa para pessoa e o que vocês gostam mais de ver. Se vocês fizerem primeiro o corretor e depois a base, até são capazes de conseguir um efeito mais natural, porque quando fazem a base por cima do corretor, a pele já está corrigida por baixo, portanto a base fica toda uniforme, é toda mais ou menos da mesma cor, não tem grandes problemas em esfumar que algumas pessoas podem ter, mas para mim eu gosto mais deste método. Eu não acho que seja uma regra ter de fazer um primeiro que o outro. Eu acho que é mesmo uma questão da vossa preferência. Eu costumo aproveitar, enquanto estou a fazer a correção das olheiras, eu costumo passar por cima e utilizo o corretor como futuro primer de sombras. Portanto, eu não utilizo primer de sombras, não tenho. O que eu faço é mesmo aproveitar o corretor para passar por cima. Se eu poderia beneficiar de primer de sombras, sim, poderia. Só que tenho preguiça e não apetece fazer ainda mais um passo no meio de tantos passos. Isto já agora, para não deixar de dizer que estes passos todos que eu estou a dizer
não são todos obrigatórios. Eu estou a fazer os meus passos normais, que eu sei que são praticamente todos aqueles que há para fazer, e eu quero explicar um a um. Mas vocês não têm de fazer todos de todo. Eu já tive também aqui perguntas que eu vi que me perguntaram se era obrigatório fazer todos os passos, se é obrigatório usar base, se é obrigatório usar corretor. Não acho que seja obrigatório. Eu acho que vocês usam os passos que vocês mais quiserem, aqueles passos que vocês acham que são necessários. Vocês podem, por exemplo, apenas aplicar um corretor e depois meter o pó para que ele não faça linhas de expressão. Podem simplesmente fazer isso, não é obrigatório estarem também a fazer a base, se vocês acham que não precisam. Isto são pequenas coisas que uma pessoa vai percebendo e ao longo do tempo vocês vão ver que sozinhas conseguem chegar lá, conseguem perceber mais ou menos porque é que funciona melhor na vossa pele. Portanto, neste momento temos a pele corrigida, temos a pele feita, tenho então a base e tenho o corretor. Estes são os produtos líquidos que eu utilizo. Podemos também fazer só um bocadinho de contorno, porque eu sei que há aqui perguntas sobre isso, por isso eu vou também... Eu não costumo fazer contorno, mas eu posso fazer hoje só para vos mostrar as coisas. Então temos aqui a Rita Andrade, acho eu, que me pergunta qual a diferença entre o contorno e o bronzer. Então, antes de mais, eu vou estar a usar o Instant Anti-Age da Maybelline na cor 10. Esta cor eu acho que é boa para fazer contorno porque não é assim muito escura, mas é um bocadinho mais escura que o meu tom de pele. Vou só aplicar, eu faço muito pouco. Eu não sei muito bem fazer, eu vou, tanto que, de tão pouco que eu faço. Portanto, eu vou só puxar aqui um bocadinho o produto, eu vou só pôr um bocadinho aqui. É só um bocadinho mesmo, eu não gosto mesmo muito de fazer muito isto, porque a minha cara já é angular, portanto eu não sinto que precise assim tanto de fazer este passo. Respondendo à pergunta, a diferença entre o contorno e o bronzer. Corrijam-me se eu estiver errada. Aliás, no geral, corrijam-me se eu estiver errada. Posso estar a dizer aqui alguma baboseira e não ter a noção disso. Portanto, se houver alguma coisa que eu tiver a dizer que está errada, juntem-se aqui aos comentários e digam então isso e corrijam-me também e digam o porquê. Porque assim aprendemos todos juntos. A meu ver, pelo que eu sei, o contorno serve para contornar a cara, ou seja, serve para criar sombras onde elas não existem e para fazer então o chamado contorno. Criar a ilusão de sombras. Da mesma maneira que nós iluminamos esta zona, estamos a escurecer esta para criar a ilusão de que existe uma sombra deste lado, ou seja, que parece que a nossa cara é mais magra aqui, ou seja, que faz assim um sulco. Ou seja, quem tem uma cara mais redonda, para quem quer dar mais forma à cara, é um bom truque para usar para criar então essa ilusão de ótica. Estamos então com uma ligeira sombra, parece que estou com um bocadinho mais sombra, eu também estou a pôr muito pouco, porque eu não gosto de exagerar no contorno, porque a minha cara, como já é um bocadinho mais angular, sinto que não preciso propriamente deste passo. Também não costumo fazer, portanto perdoem-me se estiver um bocadinho blotchy. Por exemplo, se puserem aqui em cima, dá a ilusão que a testa é mais pequena, coisas assim do género. O bronzer serve mais para dar... como é que eu ia te explicar? Serve para dar mais dimensão à vossa cara. Então, quando vocês fazem a parte da base, do corretor, ou seja, quando vocês estão assim e depois metem o pó translúcido, a vossa cara é como se fosse uma tela em branco, basicamente. Fica com pouca dimensão, mesmo que vocês tenham feito contorno por baixo, etc. Portanto, o bronzer serve para devolver essa dimensão. Também serve para dar a ilusão que vocês apanharam algum sol, ou seja, se colocarem o bronzer na aresta, depois nós vamos falar um bocadinho mais disso no vídeo de amanhã, mesmo que colocarem o bronzer nas arestas, vai dar aquela ilusão de que vocês estiveram a apanhar um bocadinho de sol, que viram sol na vossa vida, mesmo que seja inverno. Parece que estão com um ar mais saudável e que têm alguma dimensão na vossa cara, que não é só uma tela em branco, de repente espetaram ali um blush e está feito. A meu ver, para isso é que serve o bronzer e por isso é que eu gosto tanto dele e por isso é que eu uso sempre e nunca uso contorno. Tipo, contorno é uma coisa que eu nunca faço porque eu não sinto que preciso. Acho que por hoje vamos ficar por aqui. Temos então os produtos líquidos aplicados, temos então o nosso creme, temos o primer, temos a base, o corretor e o contorno. Amanhã vamos falar sobre pós, que é exatamente o que vou fazer agora a seguir, e aí sim nós vamos falar de coisas como para que é que serve o pó translúcido, como é que se faz o bake, para que é que serve uma data de coisas. Portanto, se vocês estão entusiasmadas para esse vídeo, digam-me aqui abaixo nos comentários. Eu estou a reparar que estou a falar muito baixinho ou estou a falar para dentro, é mesmo porque eu não consigo falar muito alto, mas por isso desculpem-me, a sério, vai ser uma constante esta semana, mas eu espero que não se importem de qualquer das formas. Digam-me aqui embaixo nos comentários então, tirem as vossas dúvidas, falem uns com os outros, se vocês virem alguém com dificuldades, comentem e ajudem-nos, eu não consigo estar a apanhar toda a gente, portanto se conseguirem ajudar alguém, aproveitem este momento, ajudem alguém aqui nos comentários, se tiverem conhecimentos a partilhar, partilhem aqui em baixo, malta com pele oleosa, partilhem os vossos conhecimentos também, malta com pele mista, partilhem os vossos conhecimentos,
pessoas que tenham conhecimentos extra que eu não tenha dito neste vídeo sobre este tema em particular, portanto, esta fase da maquilhagem, partilhem tudo aqui em baixo. Vamos fazer com que isto seja uma espécie de fórum de perguntas e respostas para que toda a gente tenha alguma dúvida, possa saber que tem alguém a responder à sua dúvida em específico. Também porque eu não consigo ficar aqui meia hora a responder às vossas perguntas, por mais que eu quisesse, mas vamos lá então passar para a segunda parte. Então vejo-vos amanhã com o próximo vídeo, com o próximo passo. Antes de irem embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo.